Nesse vídeo aqui é um pacotão de notícias importantes sobre o Fluminense para você. São pelo menos 5 notícias que eu vou falar aqui, porque tem aí jogador do Fluminense podendo voltar ao Brasil e o preço dele está definido. É um jogador que deixa saudades em alguns, então a gente vai comentar aqui, será que valeria a pena o Fluminense ir atrás desse atleta ou não? Isso vai ser debatido nesse vídeo aqui. Também tem um outro jogador que é de uma posição carente do Fluminense, que é a lateral esquerda. É um jogador que o Fluminense já demonstrou interesse, já esteve na mira do Fluminense, mas que acabou sendo anunciado oficialmente por outro clube. É menos uma opção para a posição, caso a negociação com o Gabriel Suasso não se concretize, menos uma opção interessante aí no mercado, que é preocupante para a gente. Também temos uma cria do Fluminense podendo ser revendida aí, ser vendido por uma grana, e isso interessa muito a nós, porque o Fluminense tem porcentagem do passe desse jogador ainda. Então uma boa venda significa bastante dinheiro caindo nos cofres do Fluminense. Tem também uma reviravolta assim, surpreendente, porque o empresário de um certo jogador do Fluminense aí falou que acredita que ele ainda pode ser aproveitado em 2023 pelo Fluminense. O jogador já tinha sido dado como descartado? Será que pode? Será que não pode? A gente vai comentar tudo isso aqui nesse vídeo também. E vai finalizar, claro, com esse jogador que não chegou a ser especulado no Fluminense, apesar de ser de uma posição carente, mas que muito tricolor pediu, muito tricolor pede. A gente indicou esse jogador aqui na Central, muitos de vocês comentaram nos nossos vídeos aí ao longo dessa reta final de ano, pedindo esse jogador, e o Fluminense papou mosca. O jogador acabou de assinar com outro clube, já foi anunciado oficialmente, a gente vai comentar também nesse vídeo, beleza? Antes da gente começar a trazer as notícias, quero só pedir para você deixar o joia aqui embaixo do vídeo, tem aí o botão do like, tá? O botão do joinha, com esse dedão aqui para cima. Se você puder clicar aí, você vai dar uma moral de graça absurda pra gente. De forma gratuita, você vai ajudar demais a gente que tá aqui todo dia no YouTube produzindo conteúdo sobre o Fluminense a alcançar mais tricolores, vai ajudar o nosso canal a crescer. A gente conseguiu alcançar a nossa meta de 2022, que era terminar o ano com mais de 20 mil inscritos, e agora a gente quer muito mais, né? A gente bateu a meta, agora a gente vai tentar dobrar essa meta aí, vamos crescer até onde der, e a sua ajuda, claro, é muito importante para o canal ter cada vez mais força aqui para estar trazendo as principais notícias, análises, debates, lives, né? Hoje à noite, 8 horas, tem live, tem Central no Mercado para a gente debater tudo do mercado da bola do Fluminense. Então, você é nosso convidado sempre mais do que especial. Vamos lá, galera, vamos começar a falar das notícias. Porque ele, Gilberto, a gente sabe que está na mira do Flamengo, do Vasco, também na mira do Atlético Mineiro. Tá de saída do Benfica. O Benfica já colocou o preço para a venda do Gilberto, né? Ele que teve uma fase muito boa no Benfica, ele chegou mal, tá? Mas aí depois ele com o Jorge Jesus, ele teve uma fase melhor e infelizmente, acho que é infelizmente, porque ele vai voltar para o Brasil e não vai ser para o Fluminense, ele acabou decaindo muito de nível. Na fase boa estavam chamando ele de Gilberto Carlos, mas agora o Benfica quer vender ele e já definiu o valor, tá? Já colocou o preço para a venda. Segundo o jornal A Bola, lá de Portugal, o Benfica pediu 4 milhões de euros, o que daria 21,9 milhões de reais na atual cotação. Benfica já descartou a possibilidade de emprestar. Quer tirar o Gilberto lá? Vai ter que pagar esse valor. Então, assim, para o Fluminense, acho que já está claro, né? Embora eu acho que seria muito bom ter o Gilberto, o Samuel Xavier fez um 2022 muito bom, mas acho que precisa de um jogador ali para disputar a posição com ele. O Fluminense não tem a mínima condição de pagar isso. O Fluminense não tem a mínima condição de pagar, então, assim, não dá nem para sonhar. Vai caber aí a Flamengo, Vasco, Atlético Mineiro, Grêmio também se manifestaram aí interessados no Gilberto, a tentar repatriar o jogador, que eu acho que para futebol brasileiro é um lateral de excelente nível. Beleza? Enfim, fica aqui o registro, né? A lamentação, o Fluminense não tem nenhuma porcentagem, tá? Do passe do Gilberto. Vale lembrar que o Gilberto está no Benfica, foi vendido pelo Fluminense, né? Às vezes o Fluminense bota uma porcentagem do passe aí para lucrar numa possível futura negociação. Nessa negociação do Gilberto, o Fluminense não tem, tá? Não tem direito a nada. O Gilberto chegou no Fluminense depois dos 21 anos, então não tem mecanismo de formação, não tem porcentagem linkada ao Fluminense, então só resta a gente ficar olhando mesmo ele fechar com outro clube. E mudando de lado aí na lateral, né? A gente tem essa novela que o Fluminense vive com o Gabriel Suasso. Gabriel Suasso, o Fluminense fez proposta, tá esperando resposta, e aí o empresário do Suasso fala que ele quer jogar na Europa, e aí a gente tem concorrência, aí teve notícia de que ele estava próximo de fechar com Fortaleza, agora depois saiu que não tem nada com Fortaleza sequer fez proposta, teve lá o Racing entrando na concorrência,
Fato é que a situação do Gabriel Suasso está longe de ter um fim. E alguns dos jogadores que o Fluminense cogitou para a lateral esquerda já fecharam, né, com novos clubes, já arrumaram o destino. Primeiro foi o Reinaldo, já saiu essa notícia há um pouco mais de tempo, que fechou oficialmente com o Grêmio, foi anunciado pelo Grêmio. O Reinaldo, que era o plano A do Fluminense, fechou com o Grêmio. O Renato Gaúcho pediu o jogador, o Grêmio fez uma proposta mais vantajosa que a do Fluminense, e ele fechou por lá. Outro nome que foi especulado, que é o que eu quero trazer nesse vídeo aqui, foi o do Juninho Capixaba, né? Foi dito que era o plano B do Fluminense para a lateral esquerda, um lateral que teve destaque nesse Brasileirão, estava em final de contrato com o Fortaleza, que o contrato se acabando no final desse ano, e o contrato se encerrando também com o Grêmio, acabava, se não me engano, em fevereiro do ano que vem. Não ia ficar no Grêmio, tinha a possibilidade de ficar no Fortaleza, de acertar com outro clube. O Fluminense surgiu como um dos interessados, mas já tem um tempinho que saiu a informação de que ele estava muito próximo de fechar com o Red Bull Bragantino, e agora, como vocês podem ver aí na tela, vou botar para vocês, Juninho Capixaba foi anunciado oficialmente como reforço do Braga Bull, aí, ó, ele com a camisa, o pulso oficial do Red Bull Bragantino. Juninho Capixaba será jogador do Massa Bruta em 2023. Preocupante, meus amigos, não vou nem falar pela qualidade do Juninho Capixaba ou do Reinaldo, que eu acho que é outra discussão, mas eu acho preocupante pela escassez de opções na posição de lateral esquerdo. O Fluminense está agora apostando todas as fichas no Gabriel Suasso, mas a gente sabe que ele quer jogar na Europa. Se pintar uma proposta interessante da Europa e ele fechar com o clube europeu, o Fluminense vai ficar a ver navios aí. Quem que o Fluminense vai atrás para a lateral esquerda? Essa que é a questão. Não está sobrando mais ninguém. Até o Matheus Bidu, que a gente sempre fala aqui, né, que poderia correr por fora nessa briga, também já está muito próximo de assinar com o Corinthians. Então, olho nisso aí, porque não dá para o Fluminense apostar todas as fichas no menino. Jogou muito bem, é verdade, o Alexander, improvisado na posição. Para jogar uma Libertadores é um exagero, é um risco absurdo o Fluminense botar todas as fichas no Alexander. Da maneira que eu penso, você, claro, está sempre convidado aí a deixar a sua opinião nos comentários. E falando em menino, falando em cria de Xerém, tem mais um aí, né, para a gente falar que deve estar mudando de time. O Evanilson, né? Evanilson, que subiu em 2020 com muito destaque, metendo muitos gols pelo Fluminense, tá no Porto, né, desde então. Jogou nessa última temporada pelo Porto 22 jogos, fez 8 gols, deu 8 assistências, deu uma média aí de um gol a cada 129 minutos, né, que é um número bastante expressivo do Evanilson lá pelo Porto, e já tá, né, claro, atraindo o interesse de muitos clubes gigantes aí ao redor da Europa. O Evanilson foi muito mal vendido pelo Fluminense, teve toda aquela questão do imbróglio com o Eduardo Duran, com a Tom Benz, ele assinou um pré-contrato, voltou para o Fluminense por empréstimo, e a gente praticamente não viu dinheiro pela contratação do Evanilson, infelizmente, né? Mas fato é, o Fluminense manteve 6% dos direitos econômicos do atacante. É muito pouco, eu sei, mas é alguma coisa, e o Evanilson, com o destaque que está tendo, pode ser vendido por muita grana. O veículo italiano Tutto Sport cravou que o Evanilson está na mira do Milan. O Milan já não tem mais aquele dinheiro que ele tinha outrora, mas ainda é um clube europeu de muito prestígio e pode fazer um grande investimento pelo Evanilson. A gente tem que ficar de olho, porque pode pingar um dinheiro interessante aí para o Fluminense. Se não vai ser um valor absurdo, porque são só 6% que o Fluminense tem do Evanilson, é alguma coisa, pode pagar uma folha salarial. É triste falar isso, mas enfim, é o que sobrou para a gente nessa festa toda, né, desejando aí muita sorte para o Evanilson, que deve, né, não deve ter muita vida longa no Porto, não. O futebol português geralmente é passagem desses jogadores que vão para a Europa, e o Evanilson se destacando do jeito que ele está, 2 temporadas por lá. Difícil, né? Difícil dele ficar no Porto mais um ano. Vale lembrar que esse interesse do Milan seria para a final dessa temporada. A temporada europeia é diferente da brasileira, vai se encerrar no final de junho de 2023. Então seria lá que o Milan faria esse movimento para contratar o Evanilson. Levanilson, lembra que a gente chamava ele assim aqui? Pois é, né? Infelizmente, foi embora muito cedo, quase não jogou aqui, nem dinheiro rendeu para o Fluminense. E diferentemente dele, né, o oposto, jogador que jogou muito tempo aqui, né, tá há muito tempo aqui, que a gente vai falar, é o Matheus Ferraz. O Matheus Ferraz tem contrato com o Fluminense teve que estender o contrato do jogador até o fim de março de 2023, por conta da lesão que ele teve. Ele está se tratando no Fluminense para evitar processos, assim como fez com o Hudson, embora o Hudson tenha processado. O Fluminense esticou aí o contrato do Matheus Ferraz até março de 2023 para ele se recuperar
e o Fluminense, enfim, poder dispensá-lo, né? Ele já tem uma idade bastante avançada. Nessa última temporada ele jogou só um jogo, que foi aquele jogo que jogaram só os jogadores genéricos do PES, né? Só a galera lá da base, enfim, terceiro reserva e tal, que jogou contra o Boa Vista. A partida do Fluminense já era campeão da Taça Guanabara, 0x0 lá em Bacaxá. O Matheus Ferraz jogou só aquele jogo. E o empresário dele, no entanto, né, acredita que ele ainda pode ser aproveitado pelo time do Fluminense, tá? Aqui, vou abrir aspas aqui para o Nilson Moura, agente do Matheus Ferraz. Vai tratar da lesão e com certeza dará tempo de ir para o Campeonato Carioca. Vamos aguardar, a cabeça dele está tranquila. A informação que saiu, meus amigos, é que o Fluminense não contava com o Matheus Ferraz e que a extensão foi só para não tomar esse processo. Mas aparentemente o empresário dele está confiante, o jogador aparentemente também deve estar, né? De que pode ainda jogar, pode ainda ser útil para o Fluminense. Então o questionamento é, se o contrato dele foi estendido só para ele se recuperar da lesão, ele se recuperando antes disso, fica o questionamento do Fluminense. Será que não dá para prever o tempo de recuperação? Vai ter que pagar 2 meses a mais de salário para o Matheus Ferraz? É meio esquisito isso, né? Mas me parece mais uma fala do empresário aí para tentar valorizar o jogador. A gente não sabe, não saiu nenhuma informação de que o Matheus Ferraz vai se aposentar quando sair do Fluminense, ou se ele vai tentar buscar alguma outra equipe. Então, às vezes, é o empresário querendo tentar valorizar o passe do atleta para ver se ele consegue um novo clube ao sair do tricolor. E falando em novo clube, nossa, hoje eu tô bom nos ganchos, não foi pensado, não, tá acontecendo, né? Eu tô falando as palavras e tá saindo os ganchos. Falar em novo clube, esse atacante aqui que muita gente pediu, tá de casa nova. O Fluminense não chegou aí atrás, segundo as informações que a gente tem, o Fluminense não chegou a sondar, mas a torcida tricolor queria muito. Tô falando do Mendonça, né? O Speed Mendonça do Ceará. A galera queria, porque queria ele no Fluminense, com razão, né? Ele fez um campeonato brasileiro de muito destaque, uma temporada muito boa pelo Vozão, apesar do rebaixamento da equipe cearense. E o Speed Mendonça fechou com um novo clube. Vou botar aqui na tela, porque ele já foi até anunciado oficialmente. Olha aí. Tá aí na tela para vocês verem. Speed Mendonça é o novo reforço do Santos. A informação que sai aqui é oficial, né? O Santos postou aqui que ele assinou o contrato de 3 anos e tem aval da comissão técnica comandada por Odair Hellmann. O meu questionamento aqui é o seguinte, será que não era interessante o Fluminense olhar para o Mendonça? A gente sabe que o Fluminense precisa de um atacante de lado, o Fluminense quer contratar um atacante de lado, o Matheus Martins vendido, a gente tem o Marrone com contrato só até o meio do ano e que não mostrou que veio, tem o Gabriel Teixeira voltando, mas nem sabemos se vai ser aproveitado ou não, porque sempre tem a possibilidade de vender. Tem o William Bigode, que veio de um 2022 muito ruim. O Fluminense precisa de pelo menos um reforço, né, que é o que dizem que querem, mas eu acho que o Fluminense ainda precisa de mais do que isso para a posição. Não especulou o Mendonça, não foi atrás, e até o momento que eu gravo esse vídeo, não saiu nenhum nome de atacante que o Fluminense está interessado e que o Fluminense está indo atrás. É esquisito, né? Estranho. Uma oportunidade boa dessa, como o Ceará caiu, fica teoricamente mais fácil, né, de você fazer a contratação, mas o Fluminense aparentemente não se interessou e agora o Mendonça está de clube novo, né? Não tem muito o que fazer, agora Inês é morta, como diz o ditado, e o Fluminense vai ter que buscar outras opções no mercado. O mercado escasso, ainda mais para quem tem pouco dinheiro, como é o caso do Fluminense. Vamos ver o que Magic Angione vai tirar da cartola aí do nosso time de 2023. Eu sei que eu tenho um pouco de medo, tá? A verdade é essa. Eu tenho medo do que o Fluminense vai aprontar para a próxima temporada. Mas essas eram as notícias que eu queria trazer, meus amigos e minhas amigas, e agora eu convido você a deixar o seu comentário sobre todas elas, sobre a notícia que você mais gostou, que você menos gostou, enfim, solta a voz aí, vamos trocar ideia sobre o Fluminense. Mendonça poderia ser reforço? Juninho Capixaba, era melhor ir atrás dele do que ir atrás do Suaço? Matheus Ferraz, você acredita que pode ser aproveitado? Evanilson, uma pena aquela venda dele, né? Enfim, Evanilson não tem o que falar, é uma pena a venda dele, mas você acha que dá para o Fluminense ganhar alguma coisa nessa venda do Evanilson, nesses 6%? Enfim, solta a voz aí, vamos trocar ideia. Gilberto, queria o Gilberto de volta no Fluminense? Vamos trocar ideia sobre o Fluminense. Quando chegar lá no comentário, você vai ver fixado lá um link, que é a vitrine da Central, lá na Centauro, com os melhores produtos do Fluminense, com os melhores preços para você, tricolor, que usando o cupom Central10 ainda pega mais 10% de desconto. Olha que beleza, olha que maravilha, galera. Corre lá e aproveita, valeu? Agora eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.